Boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Que bom que o horário do jogo deu certinho para iniciarmos a nossa oração-ação. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Fundamental decidirmos pelo melhor para cada momento. Esse encaixe, esse atender ao chamado da vida é a própria felicidade. A felicidade não está nesse estado ideal, idealizado, num futuro de nada fazer, de não trabalhar, de ociosidade. Claro que não. A felicidade é uma felicidade de servir, a alegria é uma alegria de ser útil. Uma felicidade de atender, perceber e atender o chamado da vida. Simples assim. Nada da felicidade tradicional de realização de desejos. Não. Felicidade não é realização de desejos. Essa felicidade é inalcançável. Os outros, a vida, não foram criados para atender os nossos desejos. Deus quase nunca atende os nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. Ultrapassarmos os nossos desejos, ultrapassar o ego para atingir o eu essencial, ultrapassar os mimos da criança para atingir os planos, as carências de um adulto. Não os desejos, mas sim as necessidades, nos fará sermos sempre atendidos, sempre felizes. Se nos apegarmos ao desejo e ao ego, não. Estamos nos destinando à infelicidade. Se nos centrarmos nas nossas necessidades, seremos sempre atendidos, seremos felizes. Lembre-se disso, lembremos-nos todos disso. Se Deus nem sempre atende os nossos desejos, mas sempre atende as nossas necessidades, apegarmos-nos aos nossos desejos nos trará frustrações. Centrarmos-nos em nossas necessidades essenciais, aceitando o que a vida traz, atendendo o que a vida traz, nos fará felizes. Felizes. Vejam só, uma receita maravilhosa para sermos felizes. Mas, para chegarmos a esse momento, a essa decisão, a esse centramento apenas no presente e no futuro, no centramento das nossas necessidades e na construção dessa felicidade, precisamos nos limpar do passado. Precisamos nos limpar de uma má forma, de uma crença ilusória em relação aos erros que nos faz carregar pedras, carregar lixo, carregar mágoa e carregar culpa. Precisamos perceber isso. Os consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos estão cheios de magoados e culpados. A mágoa e a culpa são o grande veneno da alma, que estão no fundo, inclusive, das doenças físicas, porque a doença física é uma expressão, é uma manifestação
de uma desarmonia espiritual. E a desarmonia espiritual são essas mágoas e essas culpas. E a mágoa e a culpa são uma maneira equivocada de lidarmos com os erros. Quando os outros erram conosco e não sabemos reagir melhor, guardamos mágoas. Quando nós erramos com os outros e não temos maturidade, guardamos culpa. Ora, mas não é natural isso? Tem sido normal para todos nós, dado o nosso estágio restrito, limitado de compreensão. Estamos enraizados nessa maneira equivocada de vivenciar o erro. Quando trabalhamos com a matriz da acusação, do julgamento e da punição, acusação, julgamento, condenação e punição, a matriz do julgamento, sobrecarregamos-nos de mágoas e culpas. E com isso boicotamos a nossa felicidade e a felicidade alheia, porque precisamos punir os errados. Quem errou tem que ser punido. Essa é a expressão do princípio básico dessa ferramenta de acusação, julgamento, condenação, punição. Essa é a máquina de fazer pesos, essa é a máquina de produzir mágoas e culpas, essa é a máquina do nosso adoecimento geral. Ah, mas qual seria então a nova atitude? Qual é a atitude que temos que perseguir? Qual é a chave que nos liberta dessa penitenciária que tem sido a Terra, onde nós nos penitenciamos e penitenciamos os outros, nos retendo nessa punição? Os romances espíritas falam de almas que ficam se punindo umas às outras num círculo de vinganças mútuas que aprisiona, às vezes, muitas almas, umas punindo as outras, umas acusando, julgando, boicotando, castigando as outras. Por quanto tempo até percebermos uma outra matriz? Todos nós já temos em nós essa outra matriz. Não precisa ser uma revelação de grandes espíritos, de luminares. Todos nós já vivenciamos essa outra matriz na experiência do erro por parte de alguém que nós amamos. Quando alguém que nós amamos erra, nós vivenciamos, ao invés da matriz da punição, a matriz da compreensão. Como é essa matriz da compreensão? Todos nós sabemos, quando nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos queridos, bebês ainda, lá por volta de 1 ano de idade, começam a andar, eles irão cair. Todos os bebês que começam a andar se desequilibram e caem. E quando eles caem, será que nós interpretaremos como um erro? Será que nós veremos isso como uma culpa? Será que nós estabeleceremos punição aos bebês que tropeçam e caem? Ou que, aprendendo a falar, erram uma sílaba, trocam uma letra? Alguém em sã consciência puniria um bebê que erra ao andar, erra ao tentar falar? Claro que não. E por quê? Onde está o velho tóxico paradigma do quem errou tem que ser punido? Onde está? Não. Quando embebidos de amor, o paradigma é outro. O princípio do amor perante o erro é: ninguém aprende sem errar.
Por isso não punimos nossos bebês. Por isso não punimos os nossos amores quando se equivocam. Porque nós entendemos, ninguém aprende sem errar. O amor compreende isso. É o egoísmo a base do paradigma da culpa e da punição. É o amor o princípio básico do paradigma da ferramenta da compreensão, da aceitação. Nós então temos como um caminhante diante de uma bifurcação, ou como um trabalhador quando abre a sua caixa de ferramentas, encontra duas ferramentas. Digamos assim, uma marreta e uma chave de fenda. Alguém que vai fazer um concerto elétrico numa tomada, abre sua caixa de ferramenta e vê uma marreta, ou vê uma chave de fenda. Qual ferramenta ele vai usar? Nós temos utilizado, para conviver com os erros humanos, a marreta da acusação, do julgamento, da condenação, da punição. Tudo queremos ser juízes, ser promotores, juízes, carrascos. E o carrasco de hoje será o réu de amanhã. Porque todos erramos. E aqueles que usam a ferramenta, a marreta do julgamento no outro, receberão também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ensinou Jesus. Por isso estamos atolados nesse círculo de vinganças mútuas, onde um erra sobre o outro e o outro em vingança erra sobre e um em vingança erra sobre o outro e o outro em vingança erra sobre e espíritos ficam nesse círculo, amarrados nessa algema, uma vida toda em vinganças, várias vidas sucessivas em vingança, gastando séculos, às vezes vários séculos, paralisados na infelicidade. E, por outro lado, a outra ferramenta, como é leve a chave de fenda perto da marreta, como é leve compreender ao invés de julgar. Fundamental fazermos isso. Isso não quer dizer que uma sociedade não possa ter polícia, promotor, juiz e até um sistema penitenciário. Precisamos, pelo menos até esse estágio de evolução nossa é necessário. Mas que sistema penitenciário é esse que tão bem simboliza a nossa sociedade tóxica? Gastamos muito por detento. Há algumas penitenciárias que apresentam o custo de R$5.000 por cabeça de detento. E R$5.000 para melhorar as pessoas? O que vocês acham? Tem o nosso sistema penitenciário melhorado as pessoas? Não, são R$5.000 por mês por detento, com várias centenas de milhares de detentos, para piorar as pessoas. E piorando quando eles voltam para a sociedade para nos revitimizar. E depois voltarem para a cadeia e gastarem outra vez. É o dinheiro mais mal gasto da nossa sociedade. E simboliza a energia mais mal gasta em nossas vidas. Com essa pesada, ineficaz ferramenta da acusação, julgamento, condenação e punição. Seguir assim pesado
é o que nos impede de voar. Usar a outra ferramenta, usar a ferramenta mais leve, usar a compreensão, nos faz sair das situações aprendendo, nos transformando. Quem compreende, transforma. Quem compreende, evolui. Todo aluno que compreende a lição, que aceita a lição, compreende. Quem compreende, avança para outros aprendizados. Quem não aceita a lição e só quer a punição do outro, se enrijece, se congela e se autodestina à autopunição quando ele próprio errar. Será que estamos prontos para compreender essas duas ferramentas e optar por aquela que nos liberta, ao invés dessa que temos optado que nos prende? Será que estamos maduros para isso? Liberdade, leveza. Tiremos o peso da polícia, do acusador, do juiz, do carcereiro. É muito pesado, são muito pesadas essas funções, nos adoecem. Já a função de pai, mãe, avô, tia, são posições leves, gostosas, prazerosas, são a realização de nossas vidas, não é assim? Quem compreende essas duas ferramentas, num polo o egoísmo, no outro polo o amor, no polo o peso, no outro polo a leveza, num polo o julgamento, no outro a compreensão, estará maduro para finalmente optar pela ferramenta certa, pela ferramenta do bem viver. Será que somos nós? Nesse livro de nossa autoria, Grãos de Mostarda, esse já está esgotado, mas temos volume 2. A mensagem diz assim: muitos dos que lotam os consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos e até as penitenciárias culpam suas mães por os terem preterido, maltratado, envenenado. Quando esses doentes estão certos, ou seja, quando suas mães realmente lhes intoxicaram, o cultivo de tal pensamento é como um cordão umbilical que os faz continuar a ingerir a contaminação. Ficam amarrados àquela mãe, amarrados ao passado, a receber, continuando a receber a rejeição, a incompreensão, que já os tinha intoxicado e que assim se destinam à permanência na intoxicação. Quando estão errados, ou seja, é apenas uma crença ilusória que as suas mães os tenham prejudicado ou rejeitado, eles mesmos, auto-vitimizados, são o seu próprio veneno. Sejamos capazes de perdoar para limpar nossa ligação com as mães. Perdoar e compreender. E cortar essa inércia, essa relação tóxica, como uma etapa fundamental à nossa evolução. Como o nosso afeto nos fará ainda mamar nelas por muito tempo, de um jeito ou de outro, e guardá-las para sempre, é imprescindível desfazermos essa ligação de sangue, o cordão umbilical, que nos amarra, que nos impede de caminhar com as próprias pernas, para estabelecer a comunhão com a mãe através do leite.
que nos abastece, que nos nutre, que nos impulsiona às nossas realizações, às nossas iniciativas, à nossa autonomização. O que vocês pensam disso? Será que estamos maduros para essa compreensão e para essa transformação? Ou você prefere permanecer na posição do vitimismo, do coitadismo, da demonização do outro, para justificar a sua paralisia? Será que já não é tempo de nós compreendermos os erros alheios, aceitarmos as dores próprias e assim cortarmos o cordão umbilical e seguirmos nossa trajetória, nosso destino de liberdade e de responsabilidade? É uma decisão nossa. É uma decisão fundamental. Agora que a Terra passa do paradigma da dor para o paradigma da boa vontade, nós somos chamados a fazer essa decisão em nós, a autorregeneração, para nos habilitarmos ao mundo de regeneração. Libertemo-nos da mágoa e da culpa, perdoando e compreendendo. Sejamos gratos àqueles que até há pouco tempo demonizávamos como a fonte de nossos problemas, compreendendo o que era a vida, nos ensinando conteúdos essenciais. Aceitemos, aprendamos, compreendamos e vida que segue. Novas experiências, abertura ao presente, assimilação das lições, dos remédios e promoção alta, saúde, aprendizado, sempre em frente, sempre adiante, que essa é a coisa mais importante. Que assim seja, meu amigo, minha amiga, muito bom estarmos aqui. Andréa Santos, Cláudia Silva, Bárbara Frias, Mônica Silva, Andréa Salvatore, Maria José Sobral. Muito bom abrirmos nosso coração, abrirmos nossas mentes para as reais opções da vida. E que sejamos capazes de nos libertar da mágoa, do julgamento, da culpa, do peso, da intoxicação, para avançar na responsabilidade, na compreensão, na liberdade, na alegria de ser. Que assim seja para vocês e para mim. Até amanhã. Será um prazer continuarmos aprendendo. Um grande abraço.